Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais da chamada cognição social, que são as nossas habilidades mentais exigidas para viver em grupo, e como isso molda a nossa capacidade cognitiva. Nós vamos conhecer 3 hipóteses que explicam como a vida em grupo propiciou a evolução de habilidades sociais cada vez mais complexas. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Indivíduos de espécies sociais vivem em mundos sociais complexos. Navegar, digamos assim, no mundo, explorar o mundo social é difícil, porque o mundo social ele é inerentemente reativo, ou reflexivo, se podemos pensar. O comportamento de um indivíduo afeta o comportamento de outros, que podem, por sua vez, afetar aquele primeiro indivíduo. Dinâmicas sociais complexas ocorrem mesmo em pequenos grupos, como é conhecido na psicologia humana há décadas. À medida que os grupos sociais aumentam em complexidade, deve haver pressão por uma cognição mais complexa nesses grupos. O que significa, então, para os grupos sociais aumentar em complexidade? Embora haja uma tendência a pensar na variação da complexidade social em termos discretos, por exemplo, social versus solitário, complexo versus simples, a complexidade ela é uma característica contínua do mundo social. Se nós compararmos grupos simples de animais com grupos relativamente complexos, eles geralmente têm mais indivíduos, ele tem uma maior diversidade de indivíduos e um número de diferentes tipos de relacionamentos entre os indivíduos do grupo. Embora o tamanho do grupo seja frequentemente algo importante e direto para medir a complexidade social, pode não ser o mais apropriado em alguns sistemas. Esse ponto acima sobre a natureza das relações entre os membros do grupo é crucial para as noções de complexidade, já que grupos muito grandes de animais, como grupos de melros ou rebanhos de bisões de talvez milhares de indivíduos, não possuem relações entre os indivíduos que são fundamentais para uma complexidade social muito grande. A hipótese da inteligência social, originalmente proposta por Chance, Mead, Joule e Humphrey, argumenta que as pressões seletivas impostas pelo ambiente social, especialmente a competição e a cooperação com seus co-específicos da mesma espécie, tem desempenhado um papel importante em moldar a evolução do cérebro e da cognição nos animais. E nós podemos definir cognição animal como conhecimento sobre os seus co-específicos, os seus companheiros da mesma espécie, a partir do qual é possível avaliar a complexidade do conhecimento dos indivíduos sobre as suas próprias interações e relacionamentos sociais e dos outros animais que os cercam. Agora vamos entender melhor a evolução da cognição social e a não social. Entre as muitas hipóteses que têm sido sugeridas para explicar a evolução da cognição, que podemos dizer a inteligência, a capacidade de interpretar o mundo ao seu redor, a hipótese da inteligência social ou cérebro social é uma das mais recentes. Segundo essa hipótese, é a complexidade das interações sociais, principalmente aquelas geradas a partir de grupos sociais semi-permanentes, que são coesos, ligados e funcionais, que determinam a evolução das habilidades cognitivas aprimoradas daqueles animais. Já a hipótese da inteligência ecológica, por outro lado, postula que a cognição aprimorada é alcançada para enfrentar os desafios do ambiente não social, ou seja, a complexidade é associada à manipulação e descoberta de alimentos distribuídos ao longo do tempo e do espaço. Na prática, porém, é difícil estabelecer uma linha divisória estrita entre o que seria a cognição social e a não social, por pelo menos 2 razões. Primeiro, entre os animais que vivem em grupo, muitas interações com o ambiente não social têm um componente social. A memória da localização e do momento em que as árvores vão ter seus frutos, por exemplo, ou os limites de uma grande área de vida, são formados à medida que um grupo se move através do seu território, com alguns indivíduos liderando enquanto outros o seguem. E todos os animais, presumivelmente, vão aprendendo uns com os outros à medida que eles vão avançando.
na sua idade dentro do grupo, por exemplo. Como resultado, os estudos de laboratório podem tentar separar o desempenho social e o não social em uma análise dos fatores que moldam a evolução do cérebro. Porém, sob condições naturais, isso é muito difícil de fazê-lo, porque nesse exemplo que nós damos, se os animais eles vão juntos explorar um ambiente e aí eles aprendem ao longo do tempo que um fator não social, como fruto, está disponível na primavera e não no inverno, isso é um fator não social, o fato de quando a fruta está disponível. Mas aprender isso foi social. Mas outra problemática, como observa Bond, Way e Camille em 2010, é que a capacidade de lembrar de estímulos não sociais, por exemplo, da localização da comida que foi escondida, no caso dos esquilos, de alguns roedores, ou dos estímulos que são sociais, como é o caso de uma hierarquia de dominância, que é aquela estrutura, né, em que tem alguém que lidera e alguém que obedece, digamos assim, que se você não viu nosso vídeo sobre esse tema, eu vou deixar indicado aqui que é bem legal. Essas dois tipos de interações podem ser governadas por muitos dos mesmos mecanismos gerais, tornando difícil distinguir se as habilidades nas espécies modernas surgiram por meio de pressão social ou não social. Da mesma forma, a hipótese da inteligência predador-presa sugere que é a complexidade das interações entre o predador e a presa que mais contribui para a evolução da inteligência, tanto em predadores quanto em presas. Isso porque os predadores, por exemplo, que requerem uma caça social, isso requer um processamento muito mais sofisticado de informações sociais em comparação com os predadores que caçam sozinhos. Predadores que caçam socialmente geralmente pegam presas grandes, que não poderiam ser subjugadas de outra forma. Esses ataques geralmente requerem coordenação entre os indivíduos do grupo, facilitada por uma sofisticação cognitiva que é desnecessária em animais que não têm uma caça social. Basta você pensar no tipo de caça realizada por leões e aquela realizada por tigres, que os leões são grupos sociais e os tigres solitários. Essas hipóteses que nós vemos descrevendo aqui, embora elas sejam de certa forma concorrentes, elas sugerem um modelo semelhante de evolução da cognição, em que a complexidade das interações sociais, ecológicas ou predador-presa leva à evolução de muitas, diversas e aprimoradas habilidades cognitivas. São habilidades que, embora evoluídas em um domínio da vida, como as habilidades necessárias à caça, por exemplo, essas mesmas habilidades desenvolvidas para caça, por exemplo, podem ser úteis em outros domínios da vida do animal. Essas três hipóteses também predizem a evolução de cérebros grandes, com o aumento da capacidade de processamento e armazenamento da informação. Como os cérebros maiores, né, em relação ao seu tamanho relativo do cérebro, o tamanho do neocórtex, são energeticamente caros. Por exemplo, em nós humanos, o nosso cérebro ele consome 20% de toda a ingestão de energia. A explicação para esse tipo de evolução do neocórtex, né, do cérebro, ser tão caro é algo intrigante. Mas isso pode ser explicado, por exemplo, com o surgimento de uma inteligência aprimorada. Uma correlação positiva entre habilidades cognitivas e tamanho relativo do cérebro tem recebido apoio de estudos com primatas e vários outros grupos de vertebrados. No entanto, alguns achados são contraditórios ou intrigantes. Comportamento social e cognitivo social e não social, que são complexos, podem ser encontrados em animais de cérebro pequeno, como as abelhas, as formigas, as vespas, as moscas de frutas ou mesmo alguns nematóides. Para os insetos, em particular, nenhuma correlação positiva entre o tamanho relativo do cérebro e o grau de sociabilidade foi encontrada, com a seleção favorecendo circuitos neurais mais especializados, em vez de cérebros maiores nessas espécies. Acredita-se, portanto, que os cérebros grandes não transmitem uma boa associação com habilidades cognitivas aprimoradas, pelo menos enquanto não entendermos mais sobre o funcionamento do cérebro. Por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque no nosso próximo vídeo nós vamos explorar justamente esses temas sobre
a evolução da inteligência, a nossa capacidade de perceber os outros. E é bem interessante, né? Conforme nós vamos entendendo melhor como os animais lidam e interagem com o ambiente, né? Então eu vou deixar indicado aqui no nosso... para você assistir logo após terminar esse vídeo aqui. Esse vídeo na qual nós falamos um pouco sobre a evolução dessas habilidades sociais e explorar o mundo, que é o nosso vídeo anterior dessa série. Não deixe de ir lá conferir e não deixe de se inscrever para conferir quando o nosso próximo vídeo sair. E até mais!